igualmente para as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Cumprimento também a todas as pessoas que fazem presente neste ambiente. E havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, bem como a ata da segunda reunião extraordinária, também desta mesma comissão, também da terceira reunião extraordinária e da quarta reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia permaneçam como se encontram aprovado. Senhores deputados, recebemos correspondência do eminente deputado Márcio Machado, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista evento externo no município de Bom Retiro. Da mesma forma, do deputado Gerry Comper, também comunicando a ausência, mas indicando o eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, que está presente. Seja bem-vindo, deputado, à nossa reunião. Senhores deputados, enviei expediente ao secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, para que aqui compareça a fim de tratar dos relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro e segundo bimestre de 2019 e do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre. E ficou acordado com sua excelência que o dia será dia 28 de agosto, às 9h30, na reunião ordinária desta comissão. Então já está acordado com o senhor secretário e dou ciência aos senhores deputados. Também encontra-se aqui na mesa o requerimento do deputado Bruno Souza, solicitando o seguinte: o deputado que a este subscreve, com base no levantamento realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que publicou informações de que existe pelo menos 65 obras públicas paralisadas no Estado, com um total contratado de 584 milhões de reais, e sendo 43 destas obras de responsabilidade do Governo do Estado, cordialmente solicita a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação para debater o referido problema. Assina o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência quer discutir a matéria? Senhores deputados, levo a discussão aos senhores deputados, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, com cópia permanece como se encontra, fica aprovada a audiência pública. Solicito a assessoria que passe a folha de votação para os senhores deputados. Pela ordem de votação de chegada, concedo a palavra ao eminente deputado Milton Lopes. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Milton. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham. Eu tenho parecer ofício 669.3/2018, autor o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que encaminha o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado e parecer da Auditoria Interna, número 140/2018, balancetes contábeis, bem como o disco compacto CD, contendo os processos licitatórios, contratos, termos aditivos, dispensas e inexigibilidades e termo de rescisão, além de relação de diárias e notas de empenho relativa ao segundo trimestre de 2018. Eu vou diretamente ao voto, senhor presidente. Para cumprir o que determina o artigo 59, parágrafo 4º da Constituição do Estado, o artigo 112, parágrafo 1º da Lei Complementar 202 de 2000 e o artigo 296 da Resolução número TC 06/2001, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina encaminha a este poder o relatório de suas atividades referente ao segundo trimestre de 2018. No exercício da competência atribuída a este poder pelo artigo 58 da Constituição do Estado, foram verificados os documentos recebidos, entre os quais os registros contábeis, a execução orçamentária, a prestação de contas e recursos antecipados, as licitações, os contratos e atos jurídicos análogos. Ressalto que as verificações foram baseadas no relatório da Coordenação de Auditoria Interna do Tribunal de Contas, cuja finalidade é comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial daquela Corte de Contas.
Assim, faço as seguintes anotações. Primeiro, aspectos orçamentários e financeiros. No arquivo digital estão bem organizados os documentos referentes à emissão de notas e empenhos no trimestre. No período foram ordenados 340 notas. O balanço financeiro, volumes 2, 3 e 4 daquela Corte de Contas, traduziu em 1º de abril de 2018 um saldo inicial de R$ 48.545.799,89 e ao final do segundo trimestre restou um saldo após deduzidos os compromissos financeiros no montante de R$ 43.509.709,47. 2. Gasto com pessoal, o quadro demonstrativo da despesa com o pessoal do Tribunal de Contas, folhas 382 a 385, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, verificou-se que nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no trimestre os gastos ficaram acima do limite de alerta, porém abaixo do limite prudencial, considerando a metodologia adotada sugerida no ofício GAB-CEF número 832/2014, de 4 de dezembro de 2014, do secretário de Estado da Fazenda. Terceiro, prestação de contas de recursos antecipados diárias. Consta do relatório volume 5 e no CD o relatório das diárias concedidas e pagas no mês de abril, nos meses de abril a junho de 2018, num total de 509 diárias, atingindo o montante de R$ 295.603,03, publicadas nas edições números 2409, de 10 de maio de 2018, 2433, de 14 de junho de 2018, 2451, de 10 de julho de 2018, Diário Oficial Eletrônico, nos termos da Portaria 499, de 21 de setembro de 2004. Não há parecer conclusivo no relatório da Auditoria Interna sobre os procedimentos de concessão e prestação dessas contas, visando a comprovação, via contabilidade, da baixa de responsabilidade. 4. Licitações, contratos e atos jurídicos análogos. O processo eletrônico é acompanhado de disco compacto CD em arquivo digital que traduz os processos licitatórios nas modalidades tomadas de preço, convites, pregões, dispensas e inexigibilidade de licitações, bem como os contratos e termos aditivos praticados por aquela Corte de Contas, os quais, após verificações, procurei exemplificar conforme demonstra o anexo 2. 5º, relatório de auditoria interna. O relatório reproduz de forma sintética as informações das atividades do Tribunal de Contas do Estado relativas ao segundo trimestre de 2018. Cabe ressaltar que os processos constantes deste relatório deverão ser analisados por esta Casa Legislativa com maior grau de detalhamento quando da análise das prestações de contas anual daquela Corte, por intermédio da Diretoria-Geral de Controle Externo do próprio Tribunal, nos termos do artigo 59 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2º da Resolução 6/2001, os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 202/2000, os quais definem jurisdição do TSE. Ante o exposto, conclui que o Tribunal de Contas do Estado cumpriu o que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado, pelo que solicito que se encaminhe cópia deste parecer àquele órgão para conhecimento. Era isso, senhor presidente. Senhores deputados, parecer ao ofício 0669.3/2018, encaminha o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado, o parecer da Auditoria Interna de número 140/2018, balancetes contábeis, bem como o disco compacto CD contendo os processos licitatórios, contratos, termos aditivos, dispensas e inexigibilidades e termos de rescisão, além de relação de diárias e notas de empenho relativo ao segundo trimestre de 2018. O deputado Milton Alves. Emite o seu parecer, solicitando que seja dado o cumprimento ao que determina o parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado e pelo que solicito Sua Excelência pelo encaminhamento deste parecer àquele órgão para conhecimento e discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorde, permanece como se encontra. Aprovado o parecer ao ofício do deputado Milton Alves.
Com a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais integrantes da Comissão de Finanças. Só tenho um parecer ao projeto de lei 215.3 de 2019. Relatório. Cuida-se projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a vedação de cobrança da taxa de religação de energia elétrica e de água por parte das concessionárias de energia elétrica ou companhias administradoras do sistema de abastecimento de água por falta de pagamento. A matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense, todavia, por prudência, entendo necessária a manifestação prévia acerca da matéria em análise das Centrais Elétricas Santa Catarina, Celesc, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, e principalmente da Agência de Regulação de Serviços Públicos Santa Catarina, AREC, ante o contido no artigo 4º da Lei Estadual 16.673, de 11 de agosto de 2015. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela diligência do projeto de lei para que as mesmas sejam ouvidas através da Casa Civil. Era o parecer que tinha, senhor presidente. Obrigado. Pelo diligenciamento, parecer ao PL 0215.3/2019, de autoria da deputada Paulinha. Essa é a solicitação do deputado Luiz Fernando Vampiro em nome do deputado Jair Comper. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Ali é do pedido de diligência da matéria ali do deputado Felipe Estevão, ali, que fala sobre a isenção do ICMS para aquisição de armas de fogo e munições aos agentes de segurança pública. Acatando ali a indicação do eminente deputado José Milton Schaefer e também por indicação dessa própria comissão ali, também vou diligenciamento à Secretaria do Estado da Fazenda quanto à proposição da referência. Embora já tinha anteriormente dado parecer favorável a ela ali, até porque que ela entra ali nas armas e munições, não entra nos insumos de produção de munição, o que é irrelevante no meu entendimento, mas vai o diligenciamento à Secretaria da Fazenda. Pelo diligenciamento, o parecer ao projeto de lei 0142.3/2019, em que é autor o deputado Felipe Estevão, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontra aprovado. Deputada Luciane Carminato, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados e bom dia a todos que acompanham esta reunião. Trata-se do projeto de lei 0166 de 2019, de procedência do... Espera aí que tem um erro aqui. De autoria do deputado Silvio Drevik, que altera a Lei 17.424 de 2017, que autoriza doação de imóvel no município de Florianópolis para estender para 5 anos o prazo para cumprimento dos encargos. Esse projeto de lei, nobre deputados, ele foi lido no dia 28 de maio deste ano, foi remetido a esta comissão e trata-se da doação de um terreno do Estado para o UDESC, como objetivo de viabilizar a ampliação do CEFID, que é o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Nesse sentido, a UDESC ampliaria a estrutura física. Em contrapartida, ficaria responsável em fazer o projeto e a execução da obra da nova estrutura da Escola Estadual Deise Werner Salles. Esse tema ele veio à tona na discussão da audiência pública que realizamos no dia 23 de maio deste ano, e embora ele não fosse a origem do tema, motivou também a discussão de pais e professores que levantaram esse problema e expuseram suas preocupações. O reitor da UDESC, presente na audiência, confirmou o que foi relatado por pais e professores. Segundo o que foi relatado, a UDESC elaborou e encaminhou os trâmites legais para a construção da nova estrutura da referida escola e fez as provisões financeiras para executar a obra. Entretanto, a obra não começou devido ao atraso nos trâmites legais por parte da Secretaria de Estado da Educação. Assim, aquele prazo inicial de 2 anos previsto na redação do projeto de lei 17.424 não é suficiente, ele encerra este ano, e nós entendemos que não é por má vontade, por desleixo ou má fé da UDESC,
que tem feito todos os esforços para conseguir cumprir os prazos, mas sim porque depende de procedimentos atinentes à Secretaria de Estado da Educação. Também é importante reafirmar que não acrescenta despesa extra nem para o UDESC, que já tem prevista a despesa e já garantiu os recursos financeiros para este fim. Tampouco acrescentará despesa para a Secretaria de Estado da Educação, pois o novo prédio da escola será construído com recursos da UDESC e não do orçamento da sede. Desta forma, esse projeto de lei ele pretende prorrogar o prazo de 2 anos para que a escola esteja construída para 5 anos. Não ampliar o prazo trará prejuízos para as duas partes. A UDESC poderá perder todo o trabalho e recursos investidos na construção de novas instalações do Cefid e o Estado não terá construção das novas instalações da escola Deise Werner Salles. Tudo isso atingirá lá na ponta a prestação de serviço à população. Desta forma, foi aprovado na CCJ por unanimidade e o meu parecer também, presidente, é pela aprovação da prorrogação do prazo de 2 para 5 anos. Obrigada. É pela aprovação. O parecer e voto da deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0166.0/2019, procedência Tribunal de Justiça, que altera a Lei 17.424 de 2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com cópia permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado José Milton Schaeffer, passo ao relatório dos seguintes projetos. O primeiro deles, parecer e voto ao projeto de lei de número 0159.1/2019, em que são autores os eminentes deputados Márcio Machado e deputado Sargento Lima, que adiciona o parágrafo 9º ao artigo 23 da Lei 16.673, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos, ARES, que estabelece outras providências. Senhores deputados, o projeto de lei dos deputados Márcio Machado Sargento Lima trata da regulação do serviço público de saneamento básico, especificamente sobre a política tarifária da coleta de esgoto, tendo por objetivo limitar a cobrança desse serviço a 70% do abastecimento d'água, até porque no dia de hoje é 100%. É isso, deputado Sargento Lima? Se Vossa Excelência quiser, como autor, coautor do projeto, explicar aos senhores deputados, faça até questão, já que o meu voto vai ser pela aprovação da matéria. Agradecido. Senhores e senhora, existe uma possibilidade de atingir até mais de 100% em alguns municípios, né? Quando foi da apresentação desse projeto, a gente chegou aqui, a gente vive numa situação quase que medieval em algumas cidades, onde existe a cobrança da taxa e esse retorno já é cientificamente comprovado que ele não retorna em 100% para a natureza, sendo feito o tratamento, aquele que seria adequado para a devolução de todos esses... da água que é utilizada ali, no 100% não retorna, no máximo 80% de retorno ali dentro, ali, né? Não vamos entrar nem na questão do que já foi discutido também em relação ao Código do Consumidor, que ele trata-se quase de uma venda casada, isso no meu entendimento. Você colocar as duas tarifas juntas da mesma forma, né? Então, é para que seja feita justiça e também, né, em relação a isso, já que já é cientificamente comprovado que somente 80% retorna para a natureza, isso na melhor das possibilidades, isso se for aplicado o tratamento adequado para que ele retorne. Muitos outros problemas que a gente discute nessa casa advêm já de situações parecidas com essa. Houve uma discussão em relação até a cobrança de tarifas ambientais, né? Daqui a gente teve a discussão ali em relação a projetos, por exemplo, a exemplo de Bombinhas, né? Que sofre durante os períodos ali de temporadas, de alta temporada, que não comporta justamente por isso, né? Mas a tarifa ela é cobrada 100% e às vezes em alguns lugares até mais do que 100%, isso também já é sabido. Então eu agradeço o posicionamento ali do presidente ali, por ser favorável, e a gente estava olhando agora aqui também a cobrança da água, que foi apresentado pela Paulinha também ali, né? De religar a água mesmo. Quem não paga a conta é porque não tem dinheiro mesmo, ninguém me deixa de pagar uma conta porque tem dinheiro no bolso,
e muitas vezes a religação ela inviabiliza que seja essa taxa inviabiliza que aquela pessoa que tem o menor poder aquisitivo, o hipossuficiente, chega lá e tem a água dele, ainda vem ainda mais uma taxa de 100% de esgoto em cima junto com ela. Então, vai corrigir vários problemas ali e vai trazer a discussão para municípios aí que não oferecem o serviço de fazer com que retorne os 80% para a natureza da água tratada e mesmo assim cobra 100%. Fico agradecido, senhor presidente. Feito os esclarecimentos e a defesa do projeto de lei, o meu voto, como disse, é pela aprovação da matéria. Sua Excelência tem absoluta razão na cobrança da taxa de esgoto ser igual à taxa de água. Senhor deputado, em discussão, deputado Bruno Souza. Eu quero, com todo respeito ao deputado, mas quero pedir vista ao projeto. Deputado Luciano Carminati, com a palavra. Eu vou deixar para fazer a discussão do mérito na próxima reunião, quando for feita a devolução de vista, porque eu acho fundamental esse projeto e quero fazer a defesa dele. Então, vou deixar para a próxima reunião com a vista do deputado Bruno. Vice em gabinete, deputado Bruno Souza. Senhores deputados, e por último, parecer e voto ao projeto de lei 0053.3/2019, que revoga a Lei 15.596, de 14 de outubro de 2011, que dispõe sobre a alienação de participação acionária minoritária na Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan. Estabelece outras providências. O autor da matéria é o deputado Laércio Schuster. Sua Excelência propõe realmente que o diploma legal que se pretende revogar, qual seja a Lei 15.596, de 2011, concede autorização prévia ao Poder Executivo para, a qualquer momento, alienar ações da Casan por meio de leilão, resguardando-se ao Estado de Santa Catarina propriedade e posse de, no mínimo, 51% das ações do capital votante. Ademais, a referida lei regulamenta o procedimento de transferência desses ativos acionários do Estado à destinação dos recursos provenientes de alienação, assim como disciplina o acordo de acionistas a ser firmado entre o chefe do Poder Executivo e o adquirente das ações da companhia nominado sócio estratégico. Observo que as cotas acionárias de propriedade estatal em empresas públicas, como é o caso da Casan, caracterizam-se como um ativo não circulante de investimento e integram o patrimônio do Estado, conjuntamente com outros bens, direitos e obrigações. Depreende-se da Lei Federal 4320 de 64, ao qual estipula normas gerais de direito financeiro, que a composição patrimonial dos entes federados, no caso do Estado de Santa Catarina, deve constar de modo detalhado no Balanço Geral do Estado, instrumento constitucional de prestação anual de contas do governador à Assembleia Legislativa, especialmente em seu balanço patrimonial. Senhor deputado, nesse sentido, visto que a revogação da Lei 15.596 de 2011, pretendida pela proposição do eminente deputado e que está em estudo, não influenciará em acréscimo ou redução na situação patrimonial do Estado, que só ocorrerá com a conversão das referidas ações em pecúnia ou com a aquisição de novas ações, entendo que o projeto de lei encontra-se compatível e adequado às peças orçamentárias vigentes. Por fim, cabe ainda ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 44, no intuito de preservar o patrimônio público, veda a aplicação dos recursos oriundos da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinados por lei aos regimes de previdência. Desta forma, alerta-se que os recursos eventualmente obtidos com alienação das referidas cotas societárias do Estado somente poderão ser aplicados em despesas de capital ou, se autorizadas por lei, no regime de previdência social próprio dos servidores públicos estaduais. Razão pela qual o meu voto, senhores deputados, é pela aprovação da matéria no âmbito interno desta comissão, tendo em vista que é compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como a adequação à lei orçamentária anual. É o meu voto. Em discussão. Eu peço vistas. Vista em gabinete, deputado Bruno Souza. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra. Cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, e cumprimentar todos os colegas, a deputada Luciane. Presidente, quero aqui relatar de maneira bastante resumida o ofício número 135 de 2018, que encaminha o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado relativo ao primeiro trimestre de 2018. O autor é o Tribunal de Contas. E no sentido, nosso voto já traz ali
enunciado, um resumo, e eu vou resumi-lo ainda mais aqui para não tomar o tempo dos senhores deputados. No sentido de que o objetivo aqui é cumprir o que determina a Constituição do Estado no seu artigo 112 e também a Lei Complementar de 2000, no seu artigo 296 da Resolução do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Santa Catarina encaminha trimestralmente os relatórios para apreciação e para divulgação aqui na Assembleia Legislativa. E no exercício da competência atribuída a este poder, pelo artigo 58, foram verificados os documentos recebidos, entre os quais registros contábeis, execução orçamentária, prestação de contas de recursos antecipados, as licitações e os contratos e os atos jurídicos análogos. Ressalto que as verificações foram baseadas no relatório da Coordenação de Auditoria Interna do Tribunal de Contas, cuja finalidade é comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial daquela Corte de Contas. Ante ao exposto, concluo que o Tribunal de Contas do Estado cumpriu o que determina no parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado e solicito que se encaminhe cópia deste parecer àquele órgão para conhecimento. Senhores deputados, parecer do deputado José Milton Schaeffer ao ofício 0135.0/2018, que encaminha o relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado relativo ao primeiro trimestre de 2018, a origem Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado. E Sua Excelência, ao finalizar o seu voto, solicita que faça o encaminhamento deste parecer àquele órgão para conhecimento. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado José Milton, continua com a palavra. Presidente, quero aqui também relatar o parecer ao projeto de lei 321.4 de 2016, que dispõe sobre a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor do projeto é o eminente deputado Kennedy Nunes. E esta proposta tem como objetivo originalmente dispor sobre a presença desses profissionais nas escolas públicas e particulares. Nota-se, no entanto, que o autor da proposta legislativa em estudo retirou, por meio de uma emenda substitutiva global, a obrigatoriedade da presença de nutricionista nas escolas públicas, mantendo somente para as escolas particulares. Face a isso, inicialmente observo que o regimento interno deste poder prevê no seu artigo 73 que são os seguintes campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de Finanças e Tributação, cabendo-lhes sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. Aspectos financeiros, orçamentários de qualquer proposições que importem aumento ou diminuição de receita ou de despesas públicas, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual e também a LDO e o orçamento anual. Também no seu artigo 214 do Regimento Interno, dispõe que, se a comissão a que for atribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar determinada matéria, dará parecer nesse sentido, sendo a matéria encaminhada à comissão seguinte. Nesse contexto, por não vislumbrar o envolvimento de recursos públicos no objeto desta emenda substitutiva global, apresentada pelo autor e aprovada pelo colegiado da comissão precedente, já que a obrigação da presença de nutricionistas ora se restringe às escolas particulares, julgo incompetente esta Comissão de Finanças e Tributação para análise desta matéria. E ante ao exposto, voto nos termos do artigo 214 do nosso pelo encaminhamento do projeto de lei 321 à Comissão de Saúde, conforme a sequência da tramitação indicada pelo primeiro secretário da mesa na folha 2. Senhores deputados, deputado Zé Milton, Vossa Excelência não encaminha pela aprovação o projeto de lei? Em função de que não é uma matéria afeita a esta comissão, porque não trata de recursos públicos, né?
nós encaminhamos para a próxima comissão. Então, Baseado no artigo 214 do Regimento da Assembleia. Deputado Luciano, quer se manifestar enquanto eu... Sim. Deputado Zé Milton, eu tenho um projeto de lei que eu apresentei, projeto de lei 185/13/2018, que foi construído, inclusive, com o Conselho de Nutricionistas, porque o que a gente está percebendo é que muitos municípios, estados têm incorporado a ideia da importância que tem a nutricionista nos seus quadros. A rede particular não tem feito essa obrigatoriedade, não tem incluído, inclusive tem uma ação inclusive do Sinep com relação à obrigatoriedade, por entender que não é o objetivo final de uma escola particular. Bem, diante disso, nós apresentamos um projeto de lei, que é este número que eu citei, que trata de parâmetros numéricos para a existência de nutricionista de acordo com o número de alunos. Esse projeto ainda está na CCJ, ele vem depois para Finanças e para a Saúde, e ele diz respeito à rede estadual de ensino. No tocante ao do deputado Kennedy, inicialmente ele tratava da rede particular e pública, não é? Então teve a emenda substitutiva. Desta forma, eu acho adequado, eu vou solicitar vistas para ver em que pé é possível a gente apensar um ao outro e avançar concomitantemente. Meu pedido é de vistas, parecer aqui do deputado Zé Milton ao PL. Eu vou conceder vista à deputada Luciane Carminati, mas antes, deputado José Milton, Vossa Excelência pede que a tramitação seja, que o projeto de lei seja encaminhado para ter tramitação em outra comissão. O artigo 214, a que Vossa Excelência se refere no seu parecer, diz que se a comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente, aí, se nós aprovarmos, nós vamos julgar incompetente para estar tramitando esse projeto aqui, para apreciar a matéria determinada, dará parecer nesse sentido, sendo a matéria encaminhada. Vossa Excelência não faz menção da incompetência desta comissão para julgar. Agora, de qualquer forma, deputado, o projeto cria despesa. O projeto cria despesa porque ele torna obrigatória a presença de uma nutricionista em todas as escolas públicas. E se cria despesa, evidentemente que tem que constar item orçamentário, enfim, ou concurso público, contratação, criação de cargo e uma série de outras situações. Eu, salvo o maior juízo, é pertinente a tramitação desse projeto de lei na comissão, mas essa é uma discussão, eu vou conceder vista à deputada Luciana Carminati. Mas Vossa Excelência com a palavra. O próprio autor, conforme nós relatamos no nosso voto, ele retirou a questão das escolas públicas. Porque também não dá, daqui a pouco nós vamos ter um exército de gente, vai ter nutricionista, fisioterapeuta, vai ter um monte de coisa e hoje não estamos dando conta de limpar a caixa d'água. Mas só queria repor já o regimento interno, presidente. Além do artigo 214, no artigo 146 do regimento interno diz o seguinte: no desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Cada comissão deverá se pronunciar exclusivamente sobre a matéria de sua competência prevista nesse regimento. E aí vai. Então, por isso que eu entendi que não temos que debater aqui, porque ele não envolve despesas públicas, tão logo o deputado Kennedy retirou das nossas escolas. Esse o meu voto é com relação a isso, e que ele deve ser discutido na comissão de mérito e lá se traçar critérios. É um projeto que tem mérito, tem que ter cuidado também no estabelecer isso também para não agregar mais custo, né, nas escolas, mas também, ao mesmo tempo, ter uma preocupação com a alimentação das nossas crianças é sempre muito válido. Mas o meu voto, eu estou passando para a comissão, para a próxima comissão, baseada no artigo 214 e também no artigo 146 do regimento interno. Presidente. Deputado Bruno com a palavra. Na verdade, eu também, com respeito ao posicionamento do deputado, mas eu também peço vistas, mas porque no meu entendimento existe sim a imputação de despesas, não pelo fato de impor uma nutricionista no âmbito público, porque isso foi substituído, mas porque qualquer obrigação imputada pelo Estado também traz junto a necessidade de uma fiscalização, senão a obrigação não seria. E se traz uma fiscalização,
para não haver custos, nós teríamos que partir do pressuposto que fiscalizar também não tem custos. Então eu quero pedir vistas porque eu acredito que isso traz sim uma despesa para o Estado à medida que aumenta o esboço o escopo do que a nossa fiscalização tem que se atentar a isso, ou seja, ou mais fiscal, ou mais hora fiscalização, enfim, então eu gostaria de vistas por conta disso. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Também seguindo a mesma linha de raciocínio ali, a fiscalização ela gera custo. Então eu também peço vistas também em gabinete também do... Vistas, deputado Fernando Kreling. Peço vistas também, presidente. Vistas em gabinete, deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima, deputado Luciano Caminado, deputado Fernando Kreling, deputado Marcos Vieira. Senhores deputados, não havendo mais projetos para relatar, mas dando continuidade à reunião da Comissão de Finanças, eu quero abordar o trabalho que vem sendo feito desde fevereiro deste ano na questão dos incentivos ou benefícios fiscais. Esta casa puxou para si, atendendo à solicitação do senhor presidente Júlio Garcia, e foi por intermédio desta Comissão de Finanças que foram conduzidas todas as tratativas acerca dos acordos realizados até o presente momento. E foram muitos. Quero aqui destacar a participação de todos os senhores deputados em todas as questões, eventualmente também nas emendas apresentadas, e foram todas elas elaboradas e apresentadas, muito bem feitas, oportunas e pertinentes, bem como também aqui a participação em especial do secretário Paulo Eli, né, que deu toda a atenção necessária. Mas ao final de todo esse processo, quando se editou o decreto 187, 24 de julho de 2009, para cumprir praticamente quase todos os acordos feitos, né, constatou-se ainda que alguns segmentos do setor produtivo ficaram fora. Vou aqui citar a questão da água mineral, a questão da cerâmica vermelha, que ainda o PL da Construção Civil ainda não veio. Qual foi? Não, me relembre. O frango suíno já está praticamente resolvido. A carne bovina foi resolvida, a questão do café foi resolvida, a questão do trigo misturado não foi resolvida ainda, o arroz, parte foi resolvida, parte não foi. Polvilho. A erva mate tem aí uma questão para ser resolvida. Polvilho, enfim. Queijo, mussarela, presunto. E a polêmica toda que girou em torno agora dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. O líder do governo, deputado Maurício Cudelac, que ao final do semestre legislativo ficou de apresentar um projeto de lei prorrogando a data do dia 31 de julho para o dia 31 de agosto, né, para que pudéssemos caminhar junto com o CONFAS. O que não fez, e nós apresentamos de forma conjunta por desta comissão, o projeto de lei 0236, que foi aprovado nesta comissão, foi aprovado em plenário e está para o governador sancionar ou não, né? Mas o tempo passa. E, infelizmente, a partir do dia 1º de agosto, muitos produtos, ou na prateleira dos supermercados, cerca de 2.000 itens tiveram aumentos, tiveram reajuste, né? E a população está pagando um pouco mais caro, né? Mas tem toda essa situação do defensivo agrícola, que de 0 passa para 17%. E que nós tivemos aqui reuniões com os setores do agronegócio, mas amanhã o governador do estado vai receber 4 entidades, né, que é a FAESC, a FETAESC, a FECOAGRO e a UCESC, para conversarem a esse respeito, né? Eu lamento que essa conversa
não seja realizada dentro do parlamento, até porque desde fevereiro nós estamos tratando dessa questão. E de forma muito responsável, muito transparente, levando sempre tudo ao conhecimento da sociedade catarinense. Mas a imprensa tem divulgado com certa insistência que o governador, além de receber as 4 entidades, né, vai estar presente também o secretário Paulo Eli, com razão. Mas também a imprensa, com muita insistência, afirma que muitos deputados estão sendo convidados para participar da reunião da manhã. Quero aqui dizer a Vossa Excelência que o deputado Marcos Vieira não recebeu convite e também nem tampouco a Comissão de Finanças e Tributação, na condição de presidente, nós recebemos o convite. Mas eu quero perguntar a Vossa Excelência se algum dos senhores deputados recebeu o convite para participar amanhã da reunião, né? Então nós não recebemos. Insiste-se de que o deputado José Milton Schaefer, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, recebeu o convite. Nada óbvio que Sua Excelência tenha recebido o convite. Mas o campo temático pertinente para tratar desse assunto realmente é a Comissão de Finanças e Tributação, né? No meu entendimento, a Comissão de Agricultura, se tiver que tratar, vai tratar da qualidade de um defensivo agrícola, se é com produto químico A, B, C ou D, ou seja, não no que diz respeito ao ICMS que incide sobre os defensivos agrícolas, como de uma forma geral. É a mesma coisa de nós tratarmos, por exemplo, do incentivo fiscal da indústria têxtil, né? E aí esse campo devesse ter sido discutido na Comissão de Economia, né? É sim na Comissão de Economia quando se trata exclusivamente do setor, né, produtivo da indústria têxtil, se vai produzir mais, se não vai produzir menos, enfim. Mas o que diz respeito à incidência de imposto, a competência é realmente da Comissão de Finanças e Tributação. Mas eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência receberam algum convite, né? O deputado Sargento Lima afirma que não. Não. Deputado Bruno, também não. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Não recebi, mas vou. Tá bom. Deputado Luciano Carminati. Deputado Fernando, também não. Deputado Milton. Então, ok. Então, senhores, né, seria bom se o governador pudesse convidar a Comissão de Finanças e Tributação para lá estar presente, ou também todos os 40 deputados, para se fazer presente nesta reunião, que eu acho extremamente importante para Santa Catarina. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Questão de ordem, senhor presidente, só para falar que essa reunião não está sendo construída em vão. 25 parlamentares foram numa reunião na casa do governador, certo? Fizeram um apelo para que ele, obviamente, não só sentasse com o setor produtivo agrícola de Santa Catarina, mas também se sensibilizasse pela causa e pudesse, obviamente, apresentar uma novidade no sistema tributário que pudesse contemplar a categoria. Então, esta audiência dar-se-á através de uma reivindicação de 25 parlamentares que estiveram lá, obviamente, neste jantar e automaticamente fizeram esse apelo, e o governo, sensibilizado com esta situação, marcou a audiência, não fez o convite, mas já que nós que apelamos, nós também estamos indo. Perfeito? Agradeço a participação de Vossa Excelência. Realmente 25, 26 deputados também fizeram apelo, mas esta comissão também fez apelos veementes e reiterados ao governador. Da mesma forma, as entidades enviaram também, as 7 entidades que fazem parte do CONFEM também fizeram um apelo dramático ao governador que os recebesse. Então isso está sendo também feito. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Compreendo, senhor presidente, também acredito que esse convite deveria ser estendido a esta comissão de forma exclusiva, até porque são trabalhos que começaram já há muito tempo. Houve um entrechoque de ideias aqui dentro, respeito a ideia de todos dessa comissão, admiro o nosso trabalho aqui dentro e também acredito que esse convite deveria ter vindo justamente por isso, porque nós nos expomos, cada um defendendo a sua tese, né, de forma bem aguerrida. Então, eu não entendo e vou me reiterar do porquê do que o convite não foi estendido a cada uma das suas formas. Eu vou usar as minhas para poder me reiterar do porquê não foi estendida essa comissão. Deputada Luciane Carminati. Bem, eu acho que o deputado Vampiro, o deputado Sargento Lima poderiam tentar fazer esse meio de campo, né?
Porque é respeito ao parlamento. Na verdade, se há respeito ao parlamento, a comissão de mérito que trata desse assunto é a nossa comissão, né? E acho que a gente já demonstrou muita responsabilidade na atuação desta pauta. Eu não me manifestei ainda sobre esse assunto, eu acho que o debate não ocorreu. Acho que a gente está nos extremos, né? Numa ponta, dá a impressão que não dá para viver sem agrotóxico, discordo totalmente disso. Acho que nós deveríamos ter a capacidade, esse parlamento, de colocar os dois olhares na mesa e discutir quais são as consequências disso e construir um processo de transição. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Então, enquanto alguns países estão reduzindo a entrada de muitos agrotóxicos, nós estamos dizendo que não dá para viver sem. Eu acho que esse é um equívoco. E os agricultores estão abertos para discutir isso, desde que seja dentro de um processo de transição, não da forma como foi feita. Acho que da forma como foi feita foi muito violenta para quem é o produtor. Embora que nós temos dessas empresas 10, 9 são multinacionais, que não pagam 1 centavo de imposto para a União e para o Estado, nem a Previdência, né? Enquanto que tu tem agricultor, às vezes, intoxicado, que bate na Previdência a sua aposentadoria. Então, é um longo debate, que é muito mais do que discutir ICMS só. Infelizmente, nós não conseguimos fazer o debate aqui de tudo que envolve essa situação. A gente está discutindo só ICMS, se é 0 ou se é 17. Acho que isso é muito ruim, né? Muito ruim, mas eu acho que o governador precisa, na minha avaliação, respeitar essa comissão aqui, que é a comissão que, neste aspecto do ICMS, é quem está tratando. Nós deveríamos estar juntos. Nem que seja para ir lá e dizer, ok, concordamos ou não concordamos, mas a gente tem que ser respeitado nisso. E eu quero dizer que se o ponto de partida é o jantar, né, Vampiro? Nós também não fomos convidados para o jantar, então esse ponto de partida ele é meio descabido, porque alguns foram, outros não, né? Então, acho que a fala do deputado Marcos Vieira nesse sentido é adequada. A gente sempre pautou isso e volto a dizer, acho que a gente precisa discutir isso sem tanta sangria desatada, assim, né? De um lado é quem é a favor, agricultor, de um lado quem é contra. Não, eu tenho familiares que estão na agricultura, né? A gente convive com isso e estão preocupados com o aumento do ICMS. Mas eu também tenho muitas organizações que discutem as consequências dos agrotóxicos. E de forma científica. Tem pesquisas hoje, tem muita produção científica que levanta hoje toda uma polêmica em relação às consequências disso. Então, a gente também não pode negar que a ciência também está dizendo que nós precisamos discutir esse assunto, né? Então, eu só quero aqui trazer, acho que não é a comissão de mérito para fazer esse debate, não é a comissão de mérito, mas o ICMS nós temos que discutir aqui, né? E essa comissão não pode só ser carimbo. Aqui não é cartório para a gente dar carimbo. A gente tem que participar de todo o processo. Acho que isso é um ganho se, de fato, o governador, né, sair dessa celeuma, né? Vamos colocar, não tem problema em agricultura também. Pode convidar a agricultura, ou os 40, mas não tem como não convidar a comissão de finanças, porque é ela que está detentora desse assunto. Então, eu quero defender que a gente entre nesse debate, que a gente participe e que a gente possa avançar diante de toda essa polêmica que está aí colocada. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho me exposto muito com relação a isso desde o início e a gente acaba pagando um preço, né? Porque o governo errou a mão e não admite que errou a mão. Se existe um problema da aplicação dos defensivos agrícolas nas nossas lavouras, cabe ao governo fazer com que os órgãos do governo, da Secretaria de Agricultura, da IPAG, da SIDASC, façam um trabalho de orientação, de acompanhamento, de fiscalização, para que se use de forma correta, que se diminua o uso e assim por diante. Que acompanhem os estudos científicos da evolução dos defensivos agrícolas que existem no mundo,
muitos defensivos biológicos, muita coisa boa está acontecendo, mas é fato que a agricultura de produção em escala não sobrevive sem a aplicação dos incentivos. Nós tivemos aqui ontem, mais uma vez, o setor da bananicultura. Se não pulverizar ela 4 ou 5 vezes cada safra, um bichinho lá, não sei qual o nome dele, negra lá, ele estraga toda a banana, não tem jeito. E isso não faz mal nenhum para o cidadão que consome, para o povo que consome banana, tanto é que ela é exportada para tantos estados até fora do Brasil. Mas se o agricultor continuar lá com a bomboninha nas costas e passando de forma adequada, talvez ele sofra, seja penalizado e seja, né, alcançado com câncer e por aí afora. Então, eu acho, deputado Marcos Vieira, nós fizemos a nossa parte corretamente. Eu não tenho nenhuma preocupação em continuar defendendo aquilo que eu acredito. E nós fizemos de forma correta, porque nós dialogamos com o governo através do secretário Paulo Eli, por diversas vezes aqui na comissão e pessoalmente, principalmente eu e Vossa Excelência e o presidente Júlio Garcia, onde nós apelamos para o secretário: secretário, por favor, ouça os setores para analisar todos os impactos, porque o Estado é um Estado com uma diversidade macroeconômica fabulosa, né? E cada segmento desse que é afetado por uma mudança tributária que torna o Estado não competitivo naquela área, é ruim para todos nós. Por isso tem que ser debatido, né? E o governo olhou por um olhar ideológico, sem qualquer análise científica, e achou que através do imposto ia corrigir um problema que é do mundo inteiro. Não vai corrigir através do imposto, né? Mesmo porque o convênio 100 do CONFAS diz que até abril do ano que vem o governo brasileiro vai tratar de forma conjunta essa questão do uso da cobrança tributária dos defensivos agrícolas para todo o Brasil. Para que nós nos anteciparmos a isso? Para que criar essa celeuma toda, tirando a competitividade de setores tão fortes, como é o caso da fruticultura, que não sobrevive sem a pulverização, da bananicultura, da cultura dos grãos, que não sobrevive porque as pragas atacam, e se você não fizer na hora certa, você não colhe um saco de soja, um saco de milho. Nós já somos deficientes com a nossa agroindústria em 50%. Nós temos que trazer de fora o milho. Quanto custa isso para que todos os aviários, as granjas de suíno possam ser sustentadas, que nos dão o título aí de maior exportador de suíno e o segundo maior exportador de frango do Brasil? Então, é uma cadeia muito grande que precisa de diálogo e respeito. E o governo de Santa Catarina, o senhor governador, até hoje, vai atender amanhã, mas por insistência de todo o segmento, é respeito a quem produz, deveria ter atendido. Se não quer conversar com alguns deputados porque acha que é da oposição, então não deve conversar, porque foi assim que foi dito. Quem não for deputado da base não é chamado para participar dos eventos com o governador, como o caso aconteceu semana passada na cidade de Rio do Sul. O governador lá esteve, eu não fui convidado, né? O vice-prefeito, que me representava em um ato solene na universidade, não foi chamado à mesa porque me representava. Então, é uma clara demonstração de que esse governo não quer diálogo com quem, de fato, está aqui para ajudar Santa Catarina. E nós, deputados, nós todos estamos aqui fazendo o nosso trabalho em favor de Santa Catarina, nós estamos aqui fazendo trabalho a favor ou contra o governo. Então, deputado Marcos Vieira, eu não me incomodo de não estar nessa reunião de amanhã, de jeito nenhum. Só espero que o governador, na presença das entidades que representam o setor produtivo de Santa Catarina, resolva o problema que ele mesmo criou. Transfira essa ação até abril, quando o CONFAS vai resolver, e trate de fazer um trabalho com as entidades, com a EPAGRE, com a SIDASC, de ver de como nós poderemos melhorar o uso dos defensivos agrícolas de Santa Catarina. Porque a nossa agricultura catarinense, ela é de excelência, sim senhor.
de produção de pequenas propriedades, e produzir o que nós produzimos em Santa Catarina é de dar respeito a esse homem que produz lá no campo, e ele sabe que ele não vai produzir nada se não tiver o uso de algum defensivo. Então, por isso que nós temos que respeitar. Espero, então, que o governador Carlos Moisés, amanhã nessa reunião, resolva o problema que ele mesmo criou. Daí nós não precisamos estar lá, porque se ele não resolver, daí sim, todos nós vamos ter que continuar agindo aqui na Assembleia para corrigir mais um eventual erro do governo de Santa Catarina. Deputado Fernando Crelin, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu quero ser muito rápido e rasteiro. Acho que o papel do parlamento foi bem feito, ficou provado isso. Nós queríamos e gostaríamos, seja a comissão, seja os 40 parlamentares, que o governador ouvisse o setor. Não entendo, não tenho vaidade nenhuma de estar, de ser convidado, de vir convite especial para ir numa reunião dessas, não tenho vaidade nenhuma. O importante é o governador, cara a cara com o setor, lá eles não precisa de interlocutor. Acho que o parlamento nesse momento, acho que é cara a cara setor e governo, ponto. Não dando certo, como o deputado Milton falou, aí sim volta ao parlamento e aí vem o debate forte, aí vem os nossos posicionamentos fortes, mas o que a gente mais queria está acontecendo. Se um deputado vai participar, se não foi convidado, se foi, para mim não tem interferência nenhuma. O importante é que o governador vai sentar com o setor, vão discutir, conversar e tentar resolver a situação. Não resolvendo, aí volta essa responsabilidade enorme. Eu acho que não tem ninguém que ser super-herói de setor, ser o salvador da pátria. Eu acho que os 40 parlamentares foram importantes nesse momento. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.